Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje não vai falar sobre dividendos, sobre empresas que pagam bons dividendos, e sim sobre Bitcoin. Então, uma análise técnica. Há muito tempo que eu não posto aqui um comentário sobre o Bitcoin, principalmente na parte técnica, que seria ali a minha expertise. Tá? Eu todo mês acabo postando para quem é membro do canal, mas aqui publicamente faz um tempo. Então, o vídeo de hoje, pessoal, as duas pautas serão: Bitcoin sobe e testa a máxima do ano, encostando em 36 mil. Eu vou usar como âncora, tá, do Ricardo Bonfim. Esse é o artigo do Valor Econômico, para falar sobre análise técnica. Tanto para 2024, quais são as oscilações do Bitcoin, na minha opinião, para o próximo ano, quanto também aqui no curtíssimo. Você que está de olho no Natal, quais seriam ali as principais oscilações do Bitcoin, para baixo, no caso, e também para cima, mas principalmente para baixo, qual seria ali um pullback, uma retração saudável dos preços da criptomoeda. Certo? Sem mais delongas, pessoal, disclaimer na telinha, um vídeo rápido, um vídeo diferente, tá? Esse vídeo aqui normalmente não é o comum do canal, principalmente em temporada de balanço. Tem muita empresa que eu estou só esperando aqui algumas oscilações pós-balanço acontecerem para trazer as atualizações. Então considere se inscrever, ative as notificações. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e todos os dias tem vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, cresce para o Ricardo Bonfim, do Valor Econômico. Então, o título acho que fala muito, subindo, tá? Queda no rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos animou o mercado de criptomoedas. E é verdade, tá? Com a queda dos Treasuries 10 anos, eu sempre trago para vocês aqui esse gráfico dos Treasuries 10 anos, que não é o da Magalu, mas sim o US 10, né? Ou Big 10, aí se você preferir, US 10Y, tá? Que seria aqui a curva de juros de 10 anos norte-americana, quando está rendendo, tá? Ao longo dos próximos 10 anos, o que o Wall Street está precificando para a curva. E ela recentemente fechou bastante, tá, pessoal? Bastante aí para os níveis dos últimos 3 meses. Agora, a gente tem que falar muita verdade. O Bitcoin subiu, pessoal, e está subindo. Vamos pegar o gráfico do BTC. Tá? O BTC está subindo desde o início do ano. Para ser exato, exatamente desde janeiro. E eu vou trazer para vocês aqui o meu viés peculiar da análise gráfica, né? Mas antes, o Bitcoin está subindo desde janeiro e a curva de juros está abrindo desde abril. Tá? Desde abril, a curva de juros americana, desde esse momento que eu vou trazer a seta aqui para vocês, está abrindo. Tá? Curva de juros para cima, americana, pior, tá? Para os ativos de risco. O Bitcoin seria, em tese, um deles. Só que vamos olhar abril para frente, para ver se essa correlação se concretiza ou não. Eu vou somar aqui o gráfico. Vamos colocar um BTC USD aqui. Vou colocar num novo painel para a gente olhar as oscilações de ambos. E o meu grande ponto aqui para vocês nesse vídeo, pessoal, é dizer que o Bitcoin meio que tem vida própria, tá? Não podemos colocar ali o Bitcoin como algo muito correlacionado com algum outro ativo, tá? Muito pelo contrário, o Bitcoin então ali em outubro, tá? Nós vamos ver que a curva de juros fecha de novembro até abril, tá? E abril a curva de juros começa, deixa eu engordar um pouquinho mais. Em abril a curva de juros começa a subir. Vejam que a priori, tá? Eu vou tentar grifar para vocês aqui onde estou falando ao certo, nessa parte do tempo. Quando a curva de juros começa a abrir, americana, o Bitcoin de fato cede. Legal. Só que em determinado momento, a curva de juros continuou abrindo, tá? E o Bitcoin não mais cedeu, ele consolidou. Então, consolidar enquanto o ativo ali que, em tese, né, deprecia o valor de quase que todos os outros ativos de risco, é o preço mais importante do mundo, é a curva de juros 10 anos americana, né? Enquanto ela continuou abrindo, o Bitcoin deu um sinal de resiliência. Que sinal foi esse? Subir? Não. Mas ele lateralizou, ele consolidou durante boa parte da alta mais forte da curva de juros americana. E confesso, desde aí das especulações dos ETFs, da SEC nos Estados Unidos, o Bitcoin subiu e a curva de juros também subiu. Então ele foi um ativo muito resiliente. S&P, né? Curva de juros abrindo e S&P também subindo. A S&P muito mais para uma dinâmica de curto prazo subindo. Por quê? Porque a boa parte das empresas que tem maior volume, né, mais peso no índice S&P, não precisam captar dinheiro, tá,
porque tem muito colchão de liquidez ainda. Então, o Fed Funds e a própria curva de juros não remetem ali, não impactam ainda uma Apple, uma Microsoft, uma Nvidia, uma Tesla, Tesla nem tanto, outras empresas aí. Então, a S&P teve o porquê dele de subir mesmo com curva de juros abrindo, com a política monetária apertando. Já o BTC, em tese, não teve, né? Não teria. Mas mesmo assim, ele foi resiliente e subiu. E agora que a curva de juros está dando uma migué, tá? Ele aproveitou essa pequena migué da curva de juros para dar uma pancada para cima. Fato relevante aqui, regulamentação dos ETFs da SEC, né? Sai, não sai. Eu não estou tão por dentro do assunto, mas creio que o mercado esteja especulando que vai ter um desfecho feliz essa regulamentação do BTC. Então, eu queria trazer para vocês, pessoal, na análise técnica, eu acho que é muito ruim por hora, até por ser um ativo novato, né? 2008 para frente, o BTC começou a ser negociado. Não adianta traçar ali qual que é a principal correlação, né? Tem gente também falando sobre o ouro, você vai lá e compara o BTC com a rentabilidade do ouro, para onde um vai, o outro vai atrás, são dois ativos de proteção de risco, por exemplo. O ouro também não teria, pessoal, grandes correlações ali com o BTC, tá? Talvez um pouco mais do que a curva de juros, sim, até pela finalidade. As pessoas que investem em ouro estão tentando proteger capital, as pessoas que investem em Bitcoin estão tentando se proteger da inflação, tá? Então não deixa de ser também ali algo próximo, e quem sabe daqui a uns anos até parelho, o Bitcoin substitua o ouro em ativo anti-recessão, proteção de capital e etc. Só acho que, minha opinião, para finalizar, não há ainda uma correlação muito legal do BTC para com outro ativo de risco para a gente saber tentar programar um trade, uma alocação macro mais intensa ou menos intensa a partir de uma correlação específica. Eu não achei ainda essa correlação. Uma hora foi ventilado que era muito conectado com a Nasdaq, uma correlação positiva, né? Um vai, o outro vai atrás. Aí de repente não, curva de juros, DXY, ouro, enfim. Estão tentando achar ainda um fluxo ainda mais correlato aí com o BTC. Na minha opinião, não é a verdade, estou dizendo, não existe ainda, tá bom, pessoal? Tem que esperar um pouquinho mais maturidade aí para o ativo e aí sim a gente pode traçar logo, quem sabe, um ativo correlacionado para nos guiar melhor, ou pelo menos para ajudar a gente no planejamento de maior alocação ou menor alocação, a depender ali de como a correlação específica está. Bom, falei, pessoal. Para 2024, Bitcoin, gráfico mensal, vamos começar com ele. Tá? A minha expectativa aqui para 2024 no BTC, tá? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom do gráfico, agora sim. Então, a minha expectativa é a seguinte, pessoal, nós estamos em uma região de resistência, 36.097 aqui, tá? Mas eu não acredito que ela seja mais forte, tá? Se eu pudesse desenhar, fazer uma arquitetura aqui dos preços, uma projeção dos preços, pessoal, nós estaríamos provavelmente, deveríamos entrar provavelmente nessa faixa vermelha, e aí sim, em algum momento de 2024, ceder para os 29.230, 27.616. Bruno, por que ceder? E eu vou tentar explicar olhando para 2023 em diante, ou seja, para o rally atual em diante. Tá? Ponto 1, pessoal, o que me chama atenção no rally atual? Os candles ou os meses, porque é um gráfico mensal, os meses de forte alta. 1, 2 e 3. Legal? Então foi janeiro, março e outubro. Foram os meses de forte alta. O que esses meses têm em comum? Tá, pessoal? Esses meses têm em comum que o mês seguinte, ou os meses seguintes, nós tivemos uma retração que eu vou chamar retração vermelha. Retração vermelha aqui, que invadiu cerca de 30% a 50% do mês de alta. Retração vermelha colar, um pouco mais complexa, mas em números, em valor nominal, muito parecida, se não idêntica. Tá? Então, de novo, invadindo aqui 30% a 50% do candle de impulsão. E agora nós estamos nesse candle aqui. Tá? E eu, como sou analista que acredita que a história rima, tá? Vejam que pode até romper a máxima, como já rompemos aqui do candle do mês de expansão de preço, mas a tendência é uma leve consolidação com uma queda nominal. Queda nominal que eu chamei de vermelho. Tá? Vocês, se quiserem saber a matemática perfeitinha, bonitinha, uma queda de algo em torno de 22%. Tá? Algo em torno de 5.720 dólares. Tá? 5.720 dólares aproximadamente. Tá? Aqui também nós tivemos algo em torno de 21%. 6.900.
tá? Depois ou antes nós tivemos 20%, 6.300, tá? Então, essas oscilações é que eu imagino para o próximo trimestre, tá? Por mais que o Bitcoin esteja em uma alta, e está em uma alta forte, tá? O que eu vou desenhar para 2023, olhando para 2024, perdão, olhando para 2023? Eu vou desenhar uma curva, tá? De preços que tende a fazer uma barriga, tá? Nos próximos meses para depois voltar a ter uma oscilação compradora. Tá? Então, mais ou menos essa setinha verde, que seria o cenário projetado, meu cenário base, tá? Para o BTC. Legal? Se vai tocar antes nos 37.590, ou nos 41, ou nos 43, pessoal. Os 43 estão um pouco distante, até os 41.596, mas principalmente 37.590, para depois ceder, não sei, mas eu preciso de um plano, e o meu plano, se eu fosse um alocador em BTC, tá? Todo mundo sabe que eu sou em ouro e não em BTC nesse momento, tá? Eu estaria olhando para o desconto em 2024 aqui. Ou se 2023 ainda tiver tempo, tá? De uma retraçãozinha dessa maneira. E confesso, né? As retrações duram em torno de 1 mês e meio, até 1, 2, 3, até um trimestre, vai um pouquinho mais do que um trimestre. Tá? Então aqui está o movimento perfeito do Bitcoin para mim. Seria maravilhoso. Tá? Se ele vier antes para o vermelho, pessoal, aí o que eu faria se eu fosse holder para 2024, né? Eu simplesmente, a partir dos 36 bola, compraria menos BTC, na expectativa, na especulação de guardar um dinheirinho, deixar no CDI, deixar em algum outro ativo aí, num Fed Funds, por exemplo, para deixar a sua ordem mais gorda quando e se os preços retornarem aos 29.230, 27.616 são os principais suportes aí para 2024. Tá? No gráfico diário não muda muita coisa, tá? A gente não tem grandes mudanças, tá? Minha setinha está lá, o vermelhinho está descrito para vocês, a simetria, tá? Então, se a história rimar, a gente tende a ter 20 a 22% de queda nos próximos 3 meses, tá? E por hora, esses 20 a 21 a 22% está gerando um alvo entre 27.600 e 29.230, ponto final, tá? Pessoal, será dessa maneira que eu gostaria de ver o BTC, né? Grande expansão de preço, retorna 22%, grande expansão de preço, retornou por 2 vezes aqui, em torno de 20%, 21%, e agora grande expansão. Tá? A fase dos próximos 3 meses me parece muito mais, vamos dizer assim, igual, muito mais análoga a essa fase de preço que se eu acertar o meu desenho aqui, ó, a essa fase, tá? A essa fase, certo? Onde as compras começam a miar, a ser distribuídas, tá? E pode-se haver uma realização de lucro, um rompimento para cima, depois vem para baixo ou direto para baixo, tá? Então é esse momento de mercado em amarelo que eu acredito que o BTC esteja vivendo agora, tá? Isso é natural do ciclo de preços, pessoal, e é muito bom. Parabéns para você que investiu no BTC, certo? Bitcoin na veia. Pessoal, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.